A doença de Crohn, também conhecida como colite granulomatosa e enterite regional, se caracteriza como uma inflamação crônica com períodos de agudização que se estende por todas as camadas da parede intestinal, afetando-a de forma segmentar e assimétrica. Atinge principalmente o íleo e o cólon, porém pode comprometer também todo o trato gastrointestinal, da boca ao ânus e, em alguns casos, poderá ocorrer também manifestações extraintestinais, acometendo órgãos como fígado, rins, vesícula biliar e pâncreas. As manifestações clínicas da doença costumam iniciar na idade adulta, entre 15 e 35 anos, porém, em alguns casos, pode-se iniciar tardiamente, entre 50 e 60 anos. A doença de Crohn pode afetar qualquer indivíduo, porém sua maior prevalência se dá em mulheres. Além disso, é mais incidente em países industrializados, como Estados Unidos e Europa, afetando anualmente de 0,5 a 5 em 100 mil pessoas, de acordo com os dados de 2006. Em 1932, Burrill Bernard Crohn e seus colaboradores descreveram uma patologia inflamatória presente na porção terminal do íleo, ilite terminal, apelidando sua descoberta com o seu próprio nome. Já em 1959, o cirurgião Hugh Evelyn Lockhart Mummery destacou a importância de se conhecer os aspectos patológicos típicos da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa separadamente, descrevendo as alterações habituais nas várias fases das doenças, os aspectos histológicos da mucosa intestinal, formação de úlceras e pseudopólipos, defendendo que a ilite terminal na doença de Crohn deveria ser separada da RCU. Meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco da etiologia da doença de Crohn. Quando a gente fala em doença de Crohn, a gente acaba não podendo deixar de falar em colite ulcerativa. Por quê? Porque as duas compõem o que chamamos de doenças inflamatórias intestinais. Tanto a colite ulcerativa quanto a doença de Crohn são consideradas idiopáticas. Porém, alguns fatores envolvidos na etiologia da doença de Crohn podem ser citados. Fatores que acredita-se que influenciam. São fatores microbiológicos, onde a microbiota intestinal parece ter papel relevante no desencadeamento e na manutenção da doença inflamatória intestinal. Nessa doença que acomete o homem, o grau de atividade da inflamação é maior nos locais do intestino com maior densidade de colonização bacteriana, como o reto e o ceco. Por outro lado, estes são os locais de maior estase fecal, o que possibilita maior tempo de contato do conteúdo luminal com a mucosa. Esse contato direto das células epiteliais com as bactérias ou seus produtos pode aumentar a permeabilidade da mucosa, o que parece ser um evento crítico na origem e na manutenção dos estímulos à inflamação do intestino. Quanto aos fatores imunitários, vários estudos confirmam a participação destes fatores na patogênese da doença inflamatória intestinal. A ativação anormal e contínua da resposta imunitária pode resultar de defeito intrínseco do sistema imunitário da pessoa ou de falhas nos mecanismos de supressão da resposta inflamatória. Também é possível que a ativação contínua da resposta imunitária seja secundária à alteração da barreira da mucosa. Na doença de Crohn, a agressão
imunitária mediada pelos linfócitos TCD4 está relacionada com a resposta imunitária do tipo TH1, que são os linfócitos T helper 1, expressa pela liberação de IFN gama, o interferon gama, e a ativação de macrófagos M1. Na doença de Crohn, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, desempenha papel relevante. Logo, o tratamento com o anticorpo monoclonal anti-TNF dá resultados satisfatórios. Outros fatores que influenciariam o surgimento seria o aumento na permeabilidade epitelial da mucosa e o uso de anti-inflamatórios não esteroides, que poderiam desencadear surtos de atividade da doença, provavelmente exatamente pela alteração na permeabilidade da mucosa do intestino. Então, em síntese, o que ocorre para ajudar no surgimento da doença inflamatória intestinal, incluindo a doença de Crohn, seriam as modificações na microbiota intestinal, que alterariam a permeabilidade da mucosa, e alterações na barreira epitelial da mucosa intestinal, que vão induzir a essa resposta imunitária exagerada e destrutiva, o que é mais incidente se o indivíduo for geneticamente suscetível. De acordo com a classificação de Montreal, a doença de Crohn pode ser classificada de acordo com a idade do diagnóstico, localização, comportamento ou modificador. Porém, nesta patologia, a classificação pela localização da doença é o ideal para a interpretação clínica da doença. No slide apresentamos a classificação de acordo com a localização anatômica da doença de Crohn, sendo dividida em 5 subgrupos. Hielocolites, que é a forma mais comum da doença de Crohn e afeta o íleo e o cólon. Ileite, afeta somente o íleo, fístulas ou possíveis abscessos inflamatórios. Doença de Crohn gastroduodenal, que afeta o estômago e o duodeno, que é a possibilidade de obstrução do intestino. E jejuno-ileites, são as áreas de inflamação irregulares no jejum, possíveis fístulas, e colite granulomatosa, que afeta apenas o cólon e o ânus, fístulas anais, abscessos e possíveis úlceras. Na doença aguda, as alças intestinais se apresentam róseo acinzentadas ou vermelhas púrpuras escuras, e a parede intestinal borrachuda e espessa, por conta do edema, inflamação, fibrose e hipertrofia da musculatura. Além disso, as superfícies das alças intestinais apresentam áreas comuns com um exudato cinza esbranquiçado, espesso ou fibrose. O mesentério poderá se apresentar espessado ou não, neste caso. Com a progressão da doença, a parede intestinal vai se tornando mais espessa, com presença de estenose e a mucosa com aspecto emborrachado. Devido à estenose, pode ocorrer dilatação do intestino proximal, logo em seguida, a obstrução do segmento lesado. No cólon podem ocorrer estreitamentos, mas com menor intensidade. O mesentério do segmento envolvido em geral torna-se espessado, fibrótico, com edema e grande quantidade de gordura, notando-se também linfonodos aumentados. E com relação aos aspectos histológicos, os mais comuns encontrados na doença de Crohn são inflamação de mucosa, ulceração e presença de granulomas não caseosos.
e o envolvimento de todas as camadas da parede intestinal pelo processo inflamatório é responsável pela instalação de fissuras, fístulas entre as alças intestinais, órgãos vizinhos, parede abdominal e região perianal. Abscesso, densas aderências entre as alças intestinais e as áreas de estenose intestinal. E para a gente ilustrar um pouquinho mais sobre essa doença, eu gostaria de trazer para vocês o relato de uma pessoa muito importante na minha vida, meu pai. Meu pai tem doença de Crohn e a gente ia tentar fazer alguma coisa presencial, mas como estamos numa pandemia, a gente não conseguiu se encontrar. Então ele me mandou, um resumo da doença dele. A primeira manifestação foi dos 10 ou 12 anos de idade. Foi um furúnculo que se transformou numa fístula anal, e nisso ele fez 3 cirurgias. Aos 23 anos, ele teve uma grande manifestação, uma febre muito alta, com muitos gases, dor abdominal e um emagrecimento muito forte. Chegou aos 44 quilos. Passou 15 dias internado. Aos 24 anos, ele teve uma manifestação branda. Dos 24 aos 33 anos, eu nasci, e ele teve também algumas ocorrências de febre, dor abdominal, diarreias, mas sem maior gravidade. E também teve aparecimento de espondilite. Em novembro de 2004, ele tinha quase 34 anos. Ele teve 3 semanas com febre não muito alta, mas que não cedia totalmente. Então ele iniciou um tratamento. Em janeiro de 2005, com 34 anos, teve resultados de exames com alterações. Então ele estava sentindo dores e pouca febre, então aumentou a medicação. Em fevereiro de 2005, teve uma hemorragia na primeira evacuação do dia, seguido de mais 2 evacuações com sangramentos. Então, ele ficou preocupado e acabou sendo internado. Ele fez uma colonoscopia no dia 3 de 2 de 2005. Em meio a tudo isso, ele esteve muito ansioso, porque ele tinha muitas responsabilidades comigo, que era uma criança, e também estava sentindo muito medo. Dentre os sintomas foram dor e inchaço abdominal, dor no lado direito do intestino, gases, dor na altura do estômago, fraqueza muscular principalmente nas pernas, coágulos nas veias de pernas e braços, fraqueza geral, tonturas, prisão de ventre alguns dias, fezes às vezes moldadas com muco. E no dia 2 de agosto de 2005, ele fez uma colostomia e está ostomizado até hoje. Ele esqueceu de contar um pouquinho mais sobre isso no relato que ele me mandou, então ele fez um áudio no WhatsApp bem emocionado sobre essa história, que eu gostaria de compartilhar com vocês, junto com algumas imagens que eu também resgatei aqui no meu computador. Nesse resumo aí tem o passo a passo, né? Eu tinha esquecido que tinha feito isso aí. Quando eu abri ele para procurar o exame, achei esse papel. Foi bem em cima dele, né? Graças a Deus. E aí vai dando passo a passo de todas as purificações. E o final, a última foi a colostomia, né? Que é a cirurgia que foi feita, né? As 4 cirurgias, né? Deixa eu ver aqui, eu botei aqui. 2 do 5. Eu não coloquei não. Agora que eu tô vendo aqui. Eu não coloquei não, pode acrescentar. Que eu fiz 2 de agosto, a partir do dia 2 de agosto de 2005, eu fiz 4 cirurgias em 12 dias. Fiquei 22 dias internado na UTI, muitos desses dias inconsciente. Tive até sepsemia, meus órgãos todos pararam praticamente, até fiquei sem enxergar. A única coisa que funcionou, que me salvou, que segurou, foi o coração, né? Não parou de bater. Tá me fazendo lembrar. Aí eu voltei. E 35 dias internado, né? Aí eu saí com a colostomia. Na verdade não entrou aqui não. Aqui só tá até a colonoscopia que eu fiz em fevereiro. Mas eu não botei a parte da última internação das 4 cirurgias e da colostomia. Isso é importante colocar. E como o nosso seminário foi muito curtinho, a gente tem aqui 2 indicações de conteúdos extra para vocês, que vamos colocar como link aqui no Classroom. Vamos lá, a gente tem a Liga Acadêmica de Atenção ao Paciente Imunocomprometido. Eles fizeram um webinar incrível sobre essa doença, com vários aprofundamentos sobre essa questão. E nesse mesmo webinar eu conheci a Lorena Eltz, que é uma influencer sobre essa questão da doença de Crohn, né? E ela mostra que dá para você ser uma pessoa normal, fazer coisas normais como ir à praia e ser ostomizada, que nem o meu pai. Então, vale a pena seguir, vale a pena também ver o webinar, e essa é a nossa indicação. Esse foi o nosso seminário. Obrigada!